Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre Kenny Payne e Li Fong, dois lutadores com enorme potencial para se tornar o lutador mais forte de toda a franquia Karate Kid. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cobra Kai estreou inicialmente no YouTube como parte de seu serviço de assinatura de curta duração, mas Kenny não apareceu em Cobra Kai até que a Netflix adquiriu a série. O spin-off de Karate Kid superou as probabilidades que estavam inicialmente contra. Os fãs de Karate Kid estavam céticos de que o show seria algo mais que uma busca pela nostalgia. Embora a série se baseie na nostalgia dos filmes originais, e especificamente na rivalidade entre Johnny e Daniel LaRusso no primeiro filme, ela construiu uma impressionante gama de jovens talentosos com uma nova geração de rivalidades em artes marciais. Quando Kenny se juntou à série, ele se tornou parte de uma dessas rivalidades. Na quarta temporada de Cobra Kai, Kenny imediatamente estabeleceu uma rivalidade com Anthony LaRusso. Nenhum deles fazia parte dos dojos de karatê quando suas histórias começaram, então isso diferencia sua história apesar de ser outra rivalidade para a série. Nem Anthony nem Kenny estavam preocupados com a rivalidade de karatê. Na verdade, essa rivalidade só começou porque o Anthony queria ser aceito por seus amigos bancando o valentão. Dito isso, o Anthony tem muito mais vantagem no início da rivalidade, porque ele é apoiado por um grupo de garotos que se veem melhores do que Kenny. Anthony constantemente sente a necessidade de provar que isso é verdade. O Anthony começou a sentir ciúme quando a paixão mútua deles começou a dar atenção ao Kenny. E por falar nisso, a personagem só estava lá para iniciar a rivalidade e ela nunca mais apareceu na série. As coisas começaram a ficar mais sérias quando Kenny se juntou ao Cobra Kai. O autor diz que enquanto alguns podem argumentar que o número de personagens intimidados na série pode criar histórias repetitivas, Kenny sendo intimidado por Anthony funciona muito bem para os desenvolvimentos de ambos os personagens. Anthony sempre foi o estranho de sua família. Ele não tem a conexão com as artes marciais. Diferente de seu pai, que é o Karate Kid original e bicampeão do torneio regional, e sua irmã, que é a primeira casca-grossa do bonsai. Até mesmo sua mãe, Amanda LaRusso, está envolvida nas discussões de karatê, embora ela odeie o que as rivalidades fazem com a família. A tensão de Anthony com Kenny e sua decisão de intimidá-lo é parte do que ajuda Anthony a crescer. Isso não quer dizer que o bullying seja um exercício típico de crescimento. Para Anthony, ele aprende que suas ações têm consequências devido ao fato de ter vivido uma vida relativamente protegida. Ele também aprende que se ele vai se colocar em situações potencialmente violentas, ele também precisa aprender como dissipá-las. O mesmo pode ser dito de Kenny sendo intimidado. Ser alvo de Anthony e seus amigos é assustador e traumático para Kenny, mas também significa que ele está ainda mais motivado a se tornar um lutador melhor quando se junta ao Cobra Kai. O Dallas, que vive o Kenny, diz que desde o começo o Kenny sempre esteve interessado em ser o melhor aluno do Cobra Kai, mas também está claro que ele é motivado pelo desejo de enfrentar o Anthony e seus amigos. Ele usa o que aprende com o Cobra Kai para levar a melhor sobre Anthony. Kenny está incrivelmente isolado quando seu tempo na série começa. Seu irmão está em detenção juvenil. Seu pai está destacado nas Forças Armadas e sua mãe está ocupada trabalhando. Ele está em grande parte do tempo sozinho. Entrar no Cobra Kai deu um novo significado à vida do Kenny, apesar que isso o transformou em um verdadeiro valentão inclinado para a vingança. Cobra Kai levou o Kenny a um caminho semelhante ao do Falcão, e no final da quarta temporada os papéis dele e do Anthony são invertidos. No final da quarta temporada, Kenny tentou se vingar do Anthony pela maneira como ele foi tratado pela primeira vez. Ele atraiu Anthony e seus amigos para a biblioteca, apagou as luzes e incapacitou todos eles sistematicamente, até que restassem apenas ele e o Anthony. É uma mudança drástica em relação ao jovem garoto que o Anthony poderia facilmente envergonhar no início da série. Embora ele não se vingue totalmente de Anthony, é a primeira vez que o Kenny consegue enfrentá-lo totalmente e abraçou a mentalidade do seu lado Cobra Kai.
Kai. Depois dos acontecimentos da quarta temporada, o Rob deixou o Cobra Kai e se juntou a Eli e Miguel no dojo Miyagi-Do. Todos eles estão trabalhando ativamente para melhorar seu karatê e olhar para o futuro. O objetivo dos três agora é deter o avanço do Cobra Kai. O Kenny se tornar um valentão mostra o quão fácil é para as emoções de alguém levá-lo para um caminho ruim. Fazer de Kenny o valentão permite que o Kenny tenha um arco de personagem mais completamente formado do que simplesmente o garoto intimidado ficando mais forte. Isso fez do Kenny um personagem mais importante na quinta temporada, porque ele se tornou o novo Rei Cobra e agora ele era o valentão torturando o Anthony. No entanto, como a maior parte dos vilões de Cobra Kai, o Kenny encontrou a sua redenção na sexta temporada. O Dallas, que vive o Kenny, acredita que a conversa do Kenny com seu irmão mais velho ajudou a convencê-lo a dar uma chance a outros alunos do Miyagi-Do. Como sabemos, o Shawn é uma espécie de figura paterna para o Kenny, e ele era a pessoa a quem ele poderia recorrer quando não tivesse mais ninguém, já que ele nem sabe mais quem são seus verdadeiros amigos. Faz sentido que Kenny Payne leve a sério o conselho de seu irmão mais velho, especialmente porque ele encontrou um amor pelo karatê, apesar de todas as más influências do Cobra Kai. O Dallas também acredita que o Miyagi-Do foi muito importante no desenvolvimento do Kenny. Desde o início de seu treinamento no Cobra Kai, o seu arco é mirando em Anthony na quinta temporada. Kenny estava todo focado em estar no ataque, atacando primeiro no estilo Cobra Kai antes que outra pessoa pudesse machucá-lo. Foi essa mesma mentalidade que transformou Eli no Falcão e tornou Daniel e Johnny mais agressivos quando adolescentes. Kenny, assim como o Falcão e até mesmo o Anthony, tem a chance de ver o erro de seus caminhos enquanto ainda são adolescentes, porque eles têm a chance de ver que há um caminho diferente. Foi essa a chance que deu ao Kenny um arco satisfatório nas duas primeiras partes da sexta temporada de Cobra Kai. Ele conseguiu ter uma conversa franca com Amanda LaRusso sobre se juntar à equipe no Sekai Taikai. Ele até mesmo conseguiu perdoar a Devon por misturar laxantes em sua água por reconhecer seu desespero e ambição. Kenny também conseguiu ver o quanto Demitri e Falcão podem não confiar nele por causa de seu passado. Mesmo assim, todos seguiram em frente apesar de suas dúvidas. Kenny está cara a cara com lutadores como Rob, Sen e Miguel, que abraçaram o equilíbrio e o treinamento de ambos os dojo ajudou nesse arco. Ele não tem um bom papel na parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai, mas seu ponto final para a série é um dos mais satisfatórios. Kenny está redimido aos nossos olhos e aos olhos de seus companheiros de equipe, pois ele se comprometeu a fazer parte da equipe e mudar sua vida. Será que o Kenny vai aparecer em possíveis spin-offs de Cobra Kai? A montagem final da sexta temporada fornece ao público um vislumbre do futuro enquanto Sen vai para o Japão, Eli e Demitri vão para a faculdade e os alunos mais jovens são mostrados ainda treinando karatê. Anthony, Kenny e Devon estão todos treinando no Miyagi-Do e no Cobra Kai, enquanto novos alunos estão ao redor deles. Eles estão prontos para se tornarem a próxima geração de Cobra Kai e Miyagi-Do, o que leva o público a se perguntar se poderia haver um spin-off apresentando novos personagens. Todos os três personagens, mas Kenny especialmente, são deixados em um bom lugar no final da série. Parece improvável que os criadores tenham um motivo para revisitá-los, a menos que possam fabricar uma nova ameaça para que eles possam enfrentar, ou dar a eles uma outra chance no Sekai Taikai em alguns anos. É possível que o Kenny possa retornar em um futuro projeto spin-off de Cobra Kai, mas ele não precisa disso. Eu fico com a ideia da maioria dos criadores de que não vamos ver esses personagens tão cedo. Acredito que essa série do Sr. Miyagi é o mais provável de acontecer a curto prazo. Mas voltando ao Kenny, com a saída de Miguel Dias, ele retoma o posto de Rei Cobra e também assume o posto de aluno mais forte do Miyagi-Do no lugar do Rob. Antes que algum fã do Miguel comece com choradeira, eu coloquei o Miguel como o aluno mais forte do Cobra Kai ao final da série e o Rob como o aluno mais forte do Miyagi-Do, porque ambos se identificam melhor com seus estilos originais. Mas com a saída dos dois, o Kenny assume o posto de mais forte de ambos os dojo. E com certeza ele será o sucessor do Falcão como o novo campeão regional de Karatê. Só resta saber por qual dojo ele vai lutar.
Sabemos que o Anthony vai lutar pelo Cobra Kai e a Devon vai lutar pelo Miyagi-Do. Concordo que Kenny Payne teve um final satisfatório na sexta temporada, mas eu esperava que ele tivesse pelo menos 2 palavras na parte 3. Mas você ficou satisfeito com o arco de redenção do Kenny e com o final dele na sexta temporada? Já deixa sua opinião aí nos comentários. Graças a Karate Kid Lendas, vai ser muito mais difícil falar quem é mais forte no universo de Karate Kid. Isso fica cada vez mais complexo ao vincular a Cobra Kai. Agora que a sexta temporada chegou ao fim, a atenção está se voltando para a próxima grande parcela da franquia. O elenco de Karate Kid Lendas unirá a estrela da trilogia original e Cobra Kai, que é o Daniel LaRusso, com uma figura semelhante ao Sr. Miyagi do reboot de Karate Kid de 2010, que é o Sr. Han. Além do Daniel LaRusso e do Sr. Han, no entanto, Karate Kid Lendas apresentará um novo personagem. Esse personagem é o Lee Fong, interpretado por o Ben Wong, que aparentemente será o foco central da próxima geração de lutadores da franquia. Isso conecta um pouco Karate Kid Lendas a Cobra Kai, seguindo a fórmula testada e comprovada da geração mais velha, ensinando crianças mais novas a lutar. Por meio dessa história exata para Karate Kid Lendas, no entanto, o dimensionamento de poder do universo ao levar Cobra Kai em consideração será ainda bem mais difícil. É dito que o Lee Fong enfrentará comparações com os pilares da franquia. O problema de escala de poder em questão surgirá por meio da introdução do Lee no universo de Karate Kid. O trailer de Karate Kid Lendas faz Lee Fong parecer um lutador incrivelmente forte, o que faz sentido dado ao seu treinamento nas mãos do Sr. Han de Jack Chan. Naturalmente, muitos assistindo Karate Kid Lendas vão querer saber como Lee se compara como lutador a outros personagens em seu auge da trilogia original ou aos lutadores mais fortes de Cobra Kai. O dimensionamento de poder sempre foi um elemento divertido para se envolver no que diz respeito a grandes franquias, e isso sem dúvida continuará em Karate Kid Lendas. No entanto, a maioria dos personagens de Cobra Kai não deve fazer parte do filme de 2025, o que significa que o público não poderá obter uma resposta definitiva sobre se Lee conseguiria se defender contra nomes como Miguel Dias, Robbie, Falcão, Tori ou Samantha. Infelizmente, isso torna o dimensionamento de poder do universo de Karate Kid mais complicado do que já era. Embora o escalonamento de poder da franquia após Karate Kid Lendas seja complicado, isso é um tanto reconfortante, dado que sempre foi assim. Isso se deve principalmente à inconsistência de Cobra Kai. O autor diz que vale a pena notar que a palavra inconsistência não é usada como algo negativo, mas sim como uma forma de elogiar como Cobra Kai manteve seus personagens e suas habilidades realistas. Em algumas temporadas, um personagem foi mostrado como o lutador mais forte do que o outro. Isso mudaria na temporada seguinte, com um personagem fluindo e refluindo ao longo da história de 6 temporadas do programa. Cada personagem principal teve seus momentos de brilhar, tornando difícil definir verdadeiramente quem é o mais forte. Isso só deve continuar com os novos personagens de Karate Kid Lendas, tornados mais complexos por sua incapacidade de enfrentar os melhores campeões de Karate de Cobra Kai. Já é difícil definir quem é o personagem mais forte de Cobra Kai. Como já falei, vitórias em torneios não definem quem é o mais forte na série. Existem os fãs que dizem que o Robbie poderia ter vencido o Sekai Taikai e ele só não venceu porque o Axel jogou sujo. Que o Robbie era o personagem mais forte da parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai. Mas também há quem diga que o Miguel, o grande campeão da temporada, é o mais forte e ele venceu o Axel com toda a justiça. Temos que entender que o Miguel foi muito regular na parte 2 e na parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai, enquanto o Robbie esteve desatento na parte 2 e ele só conseguiu recuperar o foco quando o Miguel chamou sua atenção. Outros afirmam que o Axel é o mais forte de Cobra Kai e não importa o que os fãs do Miguel digam, o Axel foi nerfado na parte 3. De certa forma eu não posso discordar disso, porque o Axel foi perdendo força a cada investida do Sensei Wolf, como eu já falei em muitos vídeos. O Axel era exatamente o que o Johnny foi em 1984. Nós sabemos que o Johnny poderia vencer Daniel LaRusso. No entanto, ele não tinha equilíbrio suficiente para isso. Ele tinha muitos problemas em casa e ele estava começando a duvidar dos métodos do Sensei Chris em 1984. O Axel, que foi soberano na parte 2, na parte 3 foi o equivalente ao que o Johnny foi na parte final de Karate Kid. O Axel não queria jogar sujo contra o Robbie, mas ele o fez, e isso o deixou
pior do que o que ele já estava antes da luta? Ou será que ninguém percebeu que o Axel conseguiu virar contra o Rob, fez muitos pontos, ele foi sorridente até o Sensei Rolf e o Sensei soltou os cachorros nele? Até no treinamento, o Axel teve compaixão pelo seu adversário, e o Sensei Wolf mostrou que o Iron Dragons também não tem compaixão. Então óbvio que eu vou concordar com quem diz que o Axel poderia ter vencido tanto o Rob King quanto o Miguel Dias, apesar que o Miguel estava muito preparado para vencer. Minha opinião é que definir quem é o mais forte em Cobra Kai se torna uma missão complicada quando eles simplesmente vencem as lutas por pura motivação. Qualquer pequeno desequilíbrio ou distração pode levar um personagem de Cobra Kai e Karate Kid a perder uma luta que eles poderiam vencer. Por que estou dizendo isso? Porque os fãs do Miguel dizem que ele é muito mais forte do que o Rob, porque quando os dois se enfrentaram, o Miguel venceu mais vezes. Mas aí desconsideram que na primeira luta entre os dois, o Rob estava com o ombro machucado e mesmo assim ele conseguiu equilibrar a luta, deixando ela empatada em 2-2. Depois que o Miguel percebeu que o ponto fraco do Rob era o ombro, ele o acertou justamente nesse ponto e venceu a luta. Também falam que o Miguel venceu a segunda luta, mas o Rob estava visivelmente desequilibrado, totalmente fora do seu estilo original, que era o Miyagi-Do. Aí os fãs do Miguel dizem que os fãs do Rob usam essa desculpa, mas também eles usam a desculpa de que o Miguel estava desequilibrado na luta contra o Rob na sexta temporada, então fica sempre essa discussão. Quanto ao Lee Fong, já se torna bem mais complicado porque o personagem vai praticar tanto Kung Fu com o Sr. Han quanto Karatê com o Daniel LaRusso. Aí eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado porque eu sou praticante de Kung Fu e sei que quem leva a sério o Kung Fu e unindo ao Karatê se torna um verdadeiro casca-grossa. Então o Lee pode sim se tornar o maior lutador de Karate Kid e Cobra Kai. Mas aí Rob King, Miguel Dias, Falcão e os outros provavelmente vão continuar praticando Karatê e melhorando as suas habilidades. Sem contar que o Miguel foi um dos últimos vencedores do Sekai Taikai, o maior torneio de Karatê do mundo. Estou falando um dos últimos porque provavelmente uma nova edição do Sekai Taikai já aconteceu durante os eventos de Karate Kid Lendas. Nós não podemos esquecer que o Falcão falou que o Sekai Taikai acontece de 2 em 2 anos. Não podemos esquecer que do final de Cobra Kai para Karate Kid Lendas se passaram 3 anos, ou seja, um novo campeão do Sekai Taikai já foi definido durante esse tempo. Finalizando, vai ser muito interessante comparar os personagens de Cobra Kai com os personagens de Karate Kid Lendas, mas você acha que o Lee pode se tornar o personagem mais forte de toda a franquia Karate Kid? Já responde aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.